boa noite. Hoje foi um dia bem frutífero, né? Partilhou de muitas informações, foram muitas trocas de experiência. Né? Agora a gente vai para a nossa última mesa, né? Infelizmente, mas a gente precisa, né, dar acompanhamento. Eu vou chamar à mesa o cuidado das crianças e adolescentes no contexto da pandemia. Né? Vou convidar a Valber, que é do CRP do Pará, e Dayana, para falar, que é do CRP de Sergipe, que são aqui os especialistas em criança e adolescente, para fazer para proferir a mesa. Valber, a palavra. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos, todas e todos. Aí no final dá para me escutar? Não peço que vocês para esse microfone. Vocês acham melhor? Só me sinalizem, senão a gente pega o microfone, sem problema nenhum. Obrigado, Larissa. Obrigado, Dayana, pela possibilidade de a gente estar aqui hoje. Eu fiz um breve texto justamente para me nortear sobre a minha fala, caso contrário a gente extrapola também o tempo e esse não é o nosso objetivo, né? Então, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer novamente o espaço da acolhida. Ontem a Neuza falou que Recife tem um lugar especial para ela e também para mim, né? Por meus descendentes serem daqui também, então, de certa forma, eu sou atravessado por esse território. E aí, a gente está aqui no momento de resistência, duplamente, de resistência ao processo de desmonte, mas também de resistência no processo de diálogo e de troca de conhecimento. E isso para mim é maravilhoso. Bom, agradeço o Conselho Federal de Psicologia, em nome da Neuza Guareschi, e aos CRPs aqui presentes, em nome da Larissa Farias, aos alunos e alunas e alunos e profissionais que aqui se encontram até esse momento. Tal como a Rosana e Wanderson, no dia de ontem e demais convidados do dia de hoje, estamos aqui para falar das nossas angústias cotidianas e construir coletivamente. Meu tema ficou um pouco dividido, eu fiz ele em eixos. O primeiro, na construção da assistência social e da conjuntura, que aí eu também trago enquanto eixo ético-político. E o segundo, como problematizador. E aí eu trago um pouquinho dos serviços e proteções para a gente pensar como essas infâncias e juventudes são atravessadas pela pandemia. Então, vale ressaltar que o processo de construção da política de assistência social, ela não se resume a uma instituição por lei. Ela começou muito antes. Começou com os históricos, construções, entre outros atravessamentos culturais e relacionais. E do mesmo modo, embora as práticas anteriores a essa política ainda tensionem o presente, principalmente com elementos ligados ao assistencialismo, que ainda permeiam, de certa forma, as nossas práticas e nos saltam aos olhos, a abertura produzida pela racionalidade desse direito, no âmbito da assistência, cria rupturas tanto na relação, a forma como devemos compreender as pessoas que acessam esse campo pela produção da subjetividade, derivada dessas práticas. Então foi a partir de 1988 que o Brasil respira a sua Constituição e que emerge um cenário de redemocratização da instituição a partir de um tripé da seguridade e constituindo um novo sujeito, o sujeito de direitos. A política de assistência se estrutura e favorece o nascimento da lei orgânica da assistência social enquanto dispositivo de enfrentamento à pobreza, tendo como objetivo a proteção da família por meio da vigilância, e aí coloco vigilância entre aspas, vigilância socioassistencial, visando analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência das vulnerabilidades, de ameaças e de vitimizações e danos. Em 2005, o SUAS inicia sua execução e a família é o elemento por meio do qual é possível intervir nas vidas de crianças, das mulheres, de idosos e idosas e, por conseguinte, realizando a gestão da população, Foucaultianamente falando. A família, portanto, passa a ser esse elemento que coletiviza e, ao mesmo tempo, individualiza as práticas sociais, que são agora um problema de Estado, e ela é um instrumento do Estado. E isso, por si só, já é um outro debate pelo qual a gente não vai adentrar nesse momento.
Nesse interim, foram sendo construídos vários programas, serviços que favorecem a entrada desses sujeitos na diversidade das práticas, sobretudo para a gente pensar essa infância e juventude. Entre a proteção social básica, a especial de média e alta complexidade, eu cito aqui o Cadastro Único, o Programa Bolsa Família, e sim, a gente ainda não conseguiu se desvencilhar disso, falamos ontem durante a fala da Rosana. O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, para quem conheceu o PET, o Projeto Sentinela, para quem fez parte do Sentinela, os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, as medidas socioeducativas, e aí eu englobo tanto as no meio aberto quanto as no meio fechado, os espaços de acolhimentos, as privações de liberdades, dentre outros. São todas composições que, diferente das linhas que não conformam o direito em termos de soberania e de consumo dessa cidadania, ou mesmo da diminuição das inequidades. Como dito ontem, por várias pessoas aqui presentes, vivemos um momento de resistência diante do que há, esperançando ansiosos novos ares que constituam a retomada de uma construção e não sofrendo com o fantasma, que se faz no real, dos desinvestimentos e precarizações cotidianos. Sabemos que isso é um projeto político, uma agenda arquitetada em outros tempos, não é de agora, mas que ganha força a partir de um golpe, e parafraseando aquele velho autor Romero Jucá, com o Supremo com tudo. Dessa forma, a partir da lógica jurídico-institucional, estamos vivenciando um processo histórico de asseveramento dos desinvestimentos direcionados às políticas públicas sociais. E foi no referido ano que a PEC de 2016, de número 241, que acabou sendo a Emenda Constitucional 95, instituiu um novo regime fiscal e estabeleceu teto de gastos pelos próximos 20 anos, a contar a partir do ano de 2018. Tal estabelecimento limita o crescimento das despesas do governo com a finalidade de restabelecer o equilíbrio das contas públicas, e entre os setores mais afetados estamos nós, a assistência social, tal como a saúde e a educação. E eu quero só citar que, se a gente for fazer uma comparação da assistência social com as demais políticas públicas, ainda assim a assistência começou sendo criada com um investimento muito inferior se comparado com a educação, saúde e outras políticas, tá? Então ela já nasce nesse cenário e ela cresce nesse cenário. E é o que Camila Marques destaca na sua tese de dispositivos de catequização, que é uma outra problemática que eu mais à frente vou falar sobre ela, que a gente deve olhar para as materialidades cotidianas no que nos permitem ver certos jogos de força que compõem um plano de imanência que concerne a forma de gestar uma população. A gente compreende, a princípio, que as ações religiosas coexistem na formação da assistência social, principalmente ligada ao que a gente chama de assistencialismo filantrópico, das missões religiosas que operam também nas instâncias abandonadas pelo Estado, mas que atualmente ganham energia do avizinhamento do neoliberalismo ao que a gente chama de pentecostal. É o que eu chamo aqui, parafraseando a Camila, de neopentecostalismo. No entanto, atualmente os efeitos desses desmontes aliançados ao processo pandêmico, a gente se pergunta quem são as infâncias e juventudes que a gente está assistindo, que a gente está cuidando. No país marcado diante das suas desigualdades, as regiões mais afetadas pelos problemas sociais são o Norte e o Nordeste do país, os quais apresentam os piores IDHs do Brasil, segundo a historiadora Juliana Bezerra. O crescimento dessas desigualdades esteve disparadamente entre o pior das últimas décadas a partir do ano de 2020. E o relatório da riqueza global de 2021 nos apresenta que a concentração de renda durante a pandemia, que quase a metade da riqueza do país foi toda para 1% da população, que ficou mais rica. E aquela velha frase, né? Onde há desigualdade, há lucro. Nunca fez tanto sentido em nossas vidas. Segundo os dados do Ministério do Cadastro Único, tem mais de 25 milhões de famílias cadastradas atualmente. E o programa Bolsa Família tem mais de 13 milhões de famílias beneficiárias. Diante dessas famílias e diante das condicionalidades, grande parte das crianças participam de espaços, um pouco mais de 9 mil, segundo ainda esses dados, como um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Logo, o primeiro ponto é pensarmos que esses espaços possuem atribuições bem definidas no acompanhamento das demandas singulares, pensando o aspecto do território.
compostas pela história de vida, do local, das relações que compõem o sujeito, dos aspectos culturais, entre outros. Nem todo corpo coletivo produz coletividade, como foi colocado ontem. Não sei se vocês recordam. E aí, para além disso, pensarmos o que citei antes sobre esses avizinhamentos das lógicas neopentecostais, emerge um outro plano severo de normalizar tais sujeitos, que se fazem necessário a gente refletir. Um segundo plano é pensar que esses espaços de coletividade começaram a encerrar atividades de forma abrupta com o início dos lockdowns. E a corporificação dos espaços de convivência foi quebrada, retornando as crianças às suas casas, muitas vezes marcada, quase sempre, pelas várias faces da violência. Um dos exemplos que eu trago do estado do Pará é um documento da Defensoria Pública, que no ano de 2020 a gente teve um aumento significativo das violências domésticas de mulheres, e que isso acaba sendo presentificado pelas crianças e adolescentes e acaba sendo naturalizado por essas pessoas diante das suas subjetividades. Então, além disso, a gente tem o desemprego que assola a população e, ao mesmo tempo, realiza alguns apontamentos do aumento de 20% dos membros familiares durante o período intenso da pandemia, ou seja, as famílias cresceram, na medida em que a pobreza e a desigualdade também incidem sobre elas. No que tange às medidas socioeducativas, em meio aberto, nós assistimos os CREAs realizando no estado do Pará visitas que se inserem na lógica do panóptico, de saber se simplesmente aqueles adolescentes estavam em casa e não os outros trabalhos que eram realizados de fato de forma socioeducativa. A gente tem a lógica do panóptico, a gente tem a lógica da vigilância e da disciplinarização dos corpos. E aí eu recordo da fala de ontem e da fala agora há pouco da companheira do Piauí, que quando os carros chegavam próximos às casas, ouvíamos aquelas frases: olha, lá vem o CREAS, que trabalho a gente está realizando? O que antes eram atendimentos que visavam construções coletivas de um plano, nesse momento submergiam ao fato de apenas estarem em casa. Vou dar destaques aos índices da violência psicológica, baseados nos dados do Disque Direitos Humanos, ou conhecido Disque 100, onde houve um aumento também significativo da violência sexual. As crianças em espaços institucionais são outras que couberam aí 2 portarias e uma recomendação conjunta que visava priorizar as medidas de fortalecimento de alternativa de proteção à família e adolescente em ambiente familiar seguro, assegurar excepcionalmente o acolhimento institucional. Isso já deveria ocorrer, segundo o ECA. Os adolescentes em privação de liberdade, houve a cessação dos acessos das famílias, garantidas por lei, mas que quase sempre nunca ocorrem. E aí faço uma citação dessa questão, porque diante das pesquisas que a gente realiza no estado do Pará, com o asseveramento das medidas protetivas diante do lockdown, as famílias foram proibidas de estar nesses espaços. Mas se a gente pegar um perfil desses adolescentes que estão em espaços de privação de liberdade, todas praticamente, são dos interiores. Lembrando que o Pará é o segundo maior estado do Brasil, nós temos 144 municípios, dividido numa extensão territorial de muito difícil acesso, de um índice de pobreza muito grande. Então, querendo ou não, a gente já tem um impacto quando essas famílias elas não conseguem estar presentes nos acompanhamentos desses adolescentes. E aí, com o asseveramento da pandemia, isso aí acaba ficando ainda mais limitado. O não acesso às tecnologias, sobretudo na região norte e nordeste, que foi um dos pontos debatidos agora na APAF, escancarou de vez a inacessibilidade da nossa população, porque simplesmente os atendimentos foram voltados para o modelo online. E aí muitas famílias não se tinham telefones, muitas famílias não se tinham acesso à internet. E aí, para não dizer que a gente só está falando de usuários e usuárias, muitos de nós ficamos atravessados também por isso em nossos equipamentos, dentro dos nossos serviços. Então, trabalhadores e trabalhadoras da assistência, vivenciamos, trago o exemplo novamente da região norte, um território com os menores números de concursos públicos
do Brasil, o que precariza os vínculos empregatícios, a ausência de EPIs diante do trabalho, com o qual houve um decreto que nos colocou no rol das atividades essenciais, a ausência de investimento nas estruturas dos espaços precarizados. Diante de várias fiscalizações, identificamos, por exemplo, CRAs e CREAs com espaços sem forro, ou seja, a família era atendida no espaço, quando saía tinha que passar pela frente, onde todo mundo tinha escutado todo o atendimento. Então, de espaços precarizados em grande parte do território brasileiro, de carros ou lanchas, eu faço destaque de lanchas, porque a gente tem muitas equipes que realizam atendimentos a populações ribeirinhas, quilombolas, em ilhas, enfim. De carros e lanchas e suas manutenções para a realização das atividades diante de tantas outras coisas e demandas. Se o trabalho com famílias em situação de vulnerabilidade nunca foi fácil, agora a gente teve que realizar um trabalho remoto, com videochamada, WhatsApp, ligação telefônica, entre outras estratégias. Cientes de que as condições adversas das famílias, sem acesso a nada, sem aparelho telefônico, com dificuldade de moradia, de alimentação e tantas outras necessidades básicas, a estrutura para o trabalho é ineficiente em relação às demandas apresentadas, pois faltam equipamentos, recursos humanos mínimos, exigindo de nós, trabalhadoras e trabalhadores, que disponham de celular, no mínimo com crédito para telefonemas, além de dispor das suas redes sociais como ferramenta de trabalho. Ou seja, aumenta a nossa carga horária, intensificando a exploração de nós, trabalhadores e trabalhadoras. Assim, a gente assiste à necropolítica brasileira, no sentido de que sabemos muito bem quem foram as pessoas afetadas, tanto no que tange desde que tange as compras de vacinas, quanto as ausências de investimento nas políticas públicas. Afinal, esse avizinhamento do neoliberalismo, com várias lógicas, pode acirrar ainda mais os sujeitos de direitos para sujeitos de privilégios. É fazer viver para deixar morrer, como disse Foucault. Na pandemia, essas expressões da questão social se agravaram em todas as formas, expressadas no aumento da fome, da violência, do desemprego, de tantas outras violações de direitos humanos, fundamentais. O Estado, em termos constitucionais e legais, reconhece a política de assistência como política essencial. No entanto, os governos não garantem orçamento para as ações de proteção social. Cabe a nós, um espaço como este, dialogarmos para a construção coletiva de resistência e reconstrução das lógicas garantistas de dignidade humana, e se apoiar naquela velha pergunta: quem são os sujeitos de direitos, sobretudo diante das infâncias e juventudes no Brasil? Obrigado. É verdade, né? A pandemia veio escancarar essa desigualdade social, e eu acho que a gente estava conversando com a Renata, né? A questão da educação e da infância, né? Que a gente ainda vai amargar aí 5 ou quem sabe uns 10 anos para de fato a gente saber o que está fazendo, quais são os efeitos rebotes que a gente vai ter dessa pandemia e desse lockdown e do afastamento de muita coisa e de fato dessa população que foi mais afetada, né? Interessante. Vou passar a palavra para a Dani. Lara, usa o microfone quando você fala, a gente não ouve. Foi? Passar a palavra para a Dani. Eu não vou falar muito não, porque você fez um panorama bem amplo, né, em relação. A realidade do Pará não é diferente da realidade dos demais estados, nem do Brasil. Né? Esse foi um recorte de todo o contexto de cada estado do Brasil e do Brasil inteiro, realmente. Só você trouxe alguns dados e se cruzando com os dados que eu anotei aqui, e é inconcebível, né? Entre 19,1 milhões de brasileiros que passam fome, apenas 13 milhões estão no Bolsa Família. Não tem mais. Continuam passando fome. Né? E mesmo assim a gente sabe que, mesmo tendo Bolsa Família, ainda tem famílias que ainda passam fome. Né? Então, a minha fala vai trazer um pouco mais da prática, né? Porque eu atuo em CREAS, né?
E lá no município, o município é muito pequeno, então a gente articula e a gente conversa com as outras políticas públicas assim, a todo instante. E a partir do panorama que o Walter trouxe, né, eu destaco aqui, né, quando se fala em cuidado da criança e adolescente durante a pandemia, né, se pode fazer uma pesquisa aí, se fala muito na questão da saúde da criança e do adolescente. Né? Até hoje, crianças menores de 2 anos ainda estão vulneráveis à pandemia. Né? Menores de 5 anos, porque não tem vacina ainda. Né? E menores de 2 anos, porque não usam máscaras. E nós adultos negligenciamos isso, não usamos as máscaras. Né? As crianças, com a liberação do não uso das máscaras, passaram a ter surtos de viroses. Eu tenho uma criança menor de 5 anos. Minha criança que está em casa tem 2 anos e 9 meses. E já teve 3 viroses desde quando eu uso máscara. Imagine se eu não usasse. E ela não tem contato com muitas pessoas. Imagine se tivesse. Né? E aí vocês imaginem as crianças que vivem em situação de pobreza. Porque eu estou falando do lugar do privilégio. Né? Eu sou uma pessoa branca privilegiada, né? E aí você olha para as pessoas pretas que vivem nas periferias, né? Que vivem todos os preconceitos e todos os problemas sociais que a interseccionalidade atravessa. Né? Então, a gente, enquanto profissional, a gente precisa se colocar no lugar do outro, se colocar de verdade, né? Se colocar e se enxergar no outro. É difícil essa dinâmica, mas é preciso. Né? Eu atuo no CREAS e também estou na articulação do segundo Unicef lá no município, Divina Pastora de Sergipe. Né? E é interessante ver assim, o quanto, não só lá, mas no relato das reuniões do selo, a gente vê o quanto as gestões se preocupam muito mais com os números, né, com mostrar fotos e não se preocupam com a realidade de cada dia daquelas crianças e adolescentes. E ainda digo mais, né, o quanto nós profissionais, né, silenciamos as crianças e adolescentes nas suas necessidades. Né? Nós não escutamos as crianças e adolescentes. Nós não fazemos o exercício de incluí-las nos debates, nas conversas, né? Nas decisões, no que vamos ofertar, no que é realmente necessidade. O adolescente, por exemplo, ele consegue discernir e falar sobre o que ele quer, o que ele não gostaria. Mas nós, profissionais, temos o costume, né, de sentar e fazer a receita pronta para aqueles programas do PAEF, do PAEF, das socioeducativas e na Criança Feliz. Né? E é através do controle social que dá para a gente incluir ainda mais as crianças e adolescentes. Como assim? Né? Por exemplo, no conceito da criança e do adolescente, deveria se existir em todo o Conselho Municipal o CPA, que é o Comitê de Participação de Adolescentes. Quem é de Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é aqui? Quem faz parte nos seus municípios desse conselho? Em quantos desses tem CPA? Né? No meu, no município que eu trabalho, que eu não tenho nada, né? Tem o CPA, mas há a dificuldade da participação dos 2 adolescentes que participam, porque geralmente as reuniões são no horário de aula, né, e a gente não pode atrapalhar a participação dele nas atividades regulares, nem na escola, nem da banca, nem de algum lazer que eles tenham. E a gente precisa incluir e se adaptar a essa realidade. E na medida do possível, né, quando se é possível fazer uma reunião, seja online ou não, que o online também afasta, né? A gente costuma fazer, eles trazem as demandas, né? Por exemplo, na pandemia se escancarou
aula online. Atividade do CRAS em casa. A atividade física do CRAS por vídeos. Enfim, isso não recorta, isso não dá conta da realidade das dificuldades das crianças e adolescentes. Isso só marqueia lá para os dados do governo federal para mandar recursos para os municípios. Né? Então, eu aponto essas dificuldades e eu trago, a partir da fala, né, de uma posição de uma profissional que atua no Conselho Estadual da Criança e Adolescente de Sergipe e de um Conselho Municipal, de Divina Pastora, né, que é um município pequeno. E a partir dessas duas realidades, né, a gente vê o quanto criança e adolescente não são vistas como prioridade absoluta. Não são. A gente, enquanto profissional de psicologia, a gente precisa escancarar isso. E mostrar, e ler, estudar, se informar, para informar o outro. Né? Não tem como a gente dizer que a gente trata uma criança ou adolescente como prioridade se até o lanche que é ofertado no CRAS, a criança ou adolescente não pode dizer que não gosta de um mingau, que não gosta de um biscoito maisena, né? Enfim, eu falo uma coisa básica, né? Que não gosta, por exemplo, de uma aula de canto, né? De uma oficina de canto. Então, você tem que participar. E não é assim. A gente não tem que estar com as caixinhas prontas e encaixando as crianças e adolescentes. A gente precisa incluí-las, né? Incluir, mas principalmente acolhimento, escuta e respeito. Crianças e adolescentes são pessoas, são seres humanos. Por que a gente negligencia esse cuidado das crianças e adolescentes? Por que a gente faz de conta com o cuidado da criança e adolescente? E eu digo a gente porque eu também estou nesse papel, né? Tento a todo instante quebrar, né, essas práticas dentro da minha prática profissional, mas às vezes é difícil, porque tem uma corrente, né? É nadar contra a correnteza, né? Mas é nosso papel enquanto psicóloga e psicólogo no SUAS. Ir de encontro mesmo a essas questões e levar e problematizar, mas não só questionar, né, mas colocar assim, quais são as implicações dessas coisas que a gente pratica no dia a dia. Né? Por exemplo, durante a pandemia, a gente sabe que teve a dificuldade de acesso, como foi citado, às aulas remotas. Você imagina uma pessoa com deficiência para ter acesso à aula remota. Né? E dependendo da deficiência, isso ainda se agrava. E isso foi sustentado. Dentro dos conselhos, isso foi questionado aos governos municipais, estaduais e federal, o não acesso à internet. E a gente teve o quê? Nenhuma mudança, porque não é prioridade absoluta. Principalmente, né, para o governo federal. Recentemente agora, o governo federal inventou, né, de fazer a alteração do Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual e convidou as entidades da sociedade civil para participar dessa alteração desse plano, que foi construído no governo federal anterior, né? E aí, com algumas ressalvas, né? O CONANDA não podia participar. O CONANDA é o Conselho Nacional da Criança e do Adolescente. O CONANDA fez uma carta repudiando aquilo, né? E enviou para as entidades da sociedade civil. E aí o governo federal não desiste, né? Manda um convite para as entidades da sociedade civil. Todos os conselhos regionais de psicologia receberam, né, esse convite. E quando chegou lá para Sergipe, né, perguntaram, e aí, você pode participar? Eu disse, eu não queria, mas eu vou ver o que é que está acontecendo nisso aí.
né? Porque a gente precisa se infiltrar, como eles também se infiltram nas coisas da gente. E fui, né? Em uma primeira reunião, a gente não podia falar. Se quisesse era por chat, né? Mandar uma mensagem lá e meus questionamentos foram ignorados, né? Normal, já esperava. E aí, no horário da tarde, isso na primeira oficina, a gente ia ter o grupo que a gente ia poder falar, né? E nessas discussões de falar, né, já tinha uma sugestão de alteração do plano. Eles só estavam ali marcando presença com a gente, né, para dizer, assim, para registrar que teve sociedade civil aprovando o plano deles. Quando eu percebi isso, eu conversei com o Conselho Regional lá de Sergipe e disse: eu não estou à disposição para ser conivente com isso, né? E não participei mais das demais oficinas, né? E eles não desistem, né? Ainda hoje não, mas semana passada eu recebi uma mensagem de noite já convidando no WhatsApp para participar de mais uma oficina, não sei de quê, porque já teve um fórum de apresentação dessa alteração, né? E aí, né, claro, eu não participei, mas parece que já desistiram, pararam. Mas por que eu citei isso, né? É porque eles estão se articulando no sentido de continuar mapeando, né, que a sociedade civil está participando dessas construções, né, criança e adolescente. Que os adolescentes que participam dos CPAs estão participando dessas alterações, né? Que as nossas solicitações em nome das crianças e adolescentes e que as necessidades dos adolescentes estão sendo atendidas, mas é tudo mapeado. E a gente não pode ser conivente com isso. A gente que está na ponta, a gente não pode ser conivente. Quando vier uma sugestão, alguma alteração na dinâmica, né, e vai afetar a criança e o adolescente, né, de diminuir o lanche, o CRAS, de diminuir a oferta de algum serviço dentro do CRAS. E eu falo CRAS porque é onde tem mais demanda, né? A gente não pode aceitar. A gente tem que questionar e apontar o que é que vai impactar aquela alteração que está sendo proposta, né? E essa história de teto de gasto, né, que não tem dinheiro, não sei o quê, os municípios, os estados precisam custear as necessidades das crianças e adolescentes, mesmo que o governo federal não mande. Está lá no ECA, criança e adolescente é prioridade absoluta. Se o governo federal não manda a verba, se não chega a verba do estado, o município precisa dar conta das necessidades das crianças e adolescentes, né? E se não der conta, né, encaminha para o Ministério Público, porque a gente não vai dar conta de tudo também, né? E a gente precisa estar bem articulado nisso. Durante a pandemia, o cuidado das crianças e adolescentes, além de ser negligenciado, né, pelo Estado, principalmente, né, com as desculpas que estamos em pandemia, que não dá para fazer isso e aquilo, né? Porque se tivesse EPI para todo mundo, a gente poderia continuar fazendo os acompanhamentos presenciais, né, sem interrupção. Mas a verba do EPI só chegou muito tempo depois, né? A nossa vacinação do SUAS só aconteceu em julho do ano passado, né? E a gente não parou. E não parou presencial, pelo menos eu, né, que trabalho em CREAS. Eu me negava a atender online. Como é que eu vou atender online uma família que eu sei que existe a violência doméstica? E como eu vou atender uma vítima de violência doméstica com agressor e vítima junto? E como é que eu vou fazer uma escuta, perguntar como é que você está e tudo mais? Se não tem nem internet, nem telefone, inconcebível, né? Então, para além disso, né, no Brasil, em 2019 foi apontado que 12,6 milhões de domicílios não tinham internet. Como é que durante a pandemia teve acesso? Se nada mudou.
só piorou. Né? O índice de violências domésticas aumentaram. O índice de violências contra crianças e adolescentes aumentaram. Mas agora, nesse retorno ao presencial, né, tem piorado ainda mais. Os impactos na educação são gritantes e já estão sendo apontados. Né? O Unicef ele já tem estudo e já tem dados estatísticos sobre isso. Inclusive, tem crianças e adolescentes que esqueceram que aprenderam antes da pandemia, que durante a pandemia não conseguiam fazer as atividades em casa, porque muitos dos pais, dos responsáveis, nem a alfabetizados são. Né? E tem crianças que não sabem ler e escrever. Né? No município que eu trabalho, tem crianças de 14 anos que não sabem ler e escrever. Né? E isso é subnotificado. E isso é maquiado. Né? E a gente, enquanto psicóloga do SUAS, a gente pode ajudar a mudar essas realidades. Como? A gente sabe que a precarização do trabalho, dos contratos de trabalho, piora a nossa posição política dentro dos municípios. Mas sempre tem algum concursado, né? Sempre tem alguém que tem esse olhar mais sensível, que mesmo sendo contratado, tem essa abertura para se falar com as gestões. Então, é ter esse olhar, né, de cuidar, de acolhimento, e encaminhar para pessoas, para agentes no município de vocês, para que isso seja minimizado. Eu preciso do meu emprego, né? Quem é contratado. Eu preciso do meu emprego, mas eu não suporto ver tal criança passando por essa situação. Né? Procura um profissional que está ali, próximo da gestão. A gente precisa ser político também, não politiqueiro. Não gosto de politicagem. Né? Mas político de olhar para aquela criança adolescente que está com aquela necessidade, né? De cuidado, um olhar de cuidado, né? Encaminhar para alguém mais sensível das gestões, né? Dar conta da necessidade daquelas crianças e adolescentes. Né? E uma estratégia muito boa assim, pode ser utilizada né? Se chegar até o Ministério Público, isso não vai dar bom. Né? E geralmente, no município que eu trabalho, a gente não tem muito problema em relação a isso. Quando eu chego, eu sou concursada, então também eu tenho esse lugar de privilégio, né? De falar, e tenho uma abertura também da gestão para questionar o que está se passando, o que pode melhorar ou não. Mas é difícil ter um município assim. É difícil ter uma secretária de assistência, é difícil ter uma secretária de saúde que perceba que, por exemplo, a pandemia trouxe dificuldades para a saúde mental das crianças e adolescentes. É difícil. Por quê? Porque criança e adolescente não é visto como prioridade absoluta. Então, eu vou finalizar, né, essa minha fala trazendo essa provocação, né? Que a gente pare de olhar criança e adolescente como um objeto, como uma coisa, como uma pessoa que não tem direitos, que não tem fala, e que a gente pode fazer o que quiser. Não. A gente é tão responsável pela essa garantia de direitos de criança e adolescente, como o Estado, a família, a sociedade. Cada um de nós aqui, se tirar o papel profissional, a gente continua com a obrigação de cuidar das crianças e adolescentes, porque fazendo parte da sociedade. Se a gente não olha por esse lado, a gente continua negligenciando. Então, acolher, escutar, respeitar e cuidar, né? Acolher, eu repeti mais aqui, né? Acolher, escutar, cuidar e respeitar. É isso. Uma coisa assim, que eu escuto muito dos adolescentes. Também a população, o pessoal da população de rua também fala muito. E a gente precisa, né? Nada por eles sem eles. Não tem como a gente falar sobre demandas de adolescentes sem eles.
chamar, conversar, dialogar, incluir. Nada sem eles, nada por eles sem eles. De jeito nenhum. É verdade, duas coisas que me mobilizaram, quase que não saem. Uma, você está respondendo agora, né, que quando tu falou da aula de canto, e aí eu fiquei pensando, né, eu digo, nunca perguntam de fato a criança, Nunca se pergunta de fato às crianças o que é que elas desejam, né? Sempre é aquela imposição, acho que em outros momentos a gente falou disso aqui, que sempre é a imposição do nosso desejo perante o outro, né? Independente da idade dele. E a outra questão que você falou foi que são 15 mil famílias, né? Onde apenas 13 mil está no nosso finado Bolsa Família. E o restante, né? Quem são essas famílias, né? Geralmente não, né? A grande maioria são mulheres negras, né? De comunidade, com seus filhos, né? Que estão desacobertados e à margem da sociedade e do cuidado do poder estatal. Eu fiquei pensando nessas questões. Vou abrir para se quiser fazer alguma pergunta ou um comentário. Assim, não é nem uma pergunta, né? Mas assim, eu estava comentando, né? Porque a pandemia, na verdade, ela deixou muitas crianças. Fala mais alto. A pandemia deixou, né, muitas crianças e adolescentes, né, órfãos. E assim, isso aprofunda, a gente sabe que isso leva ao acertamento, né, da fragilidade nos vínculos, né, deixa essas crianças em situação de maior vulnerabilidade. Como que isso comparece nos SUAS, né, como que isso tem comparecido nos dispositivos, ou se isso não apareceu, né, não sei, mas eu estava pensando nesse sentido também, não sei se vocês falaram, explicaram essa questão, né, mas é uma questão que eu percebo que ela, dentre as muitas, a pandemia, né, deixou aí muitas questões, né, então assim, como que isso aparece, né, um resquício, né, a pandemia deixou aí muitos resquícios, então como que vocês percebem essa questão com crianças e adolescentes que ficaram órfãos a partir da pandemia? Lá em Sergipe, o governo do estado lançou recentemente um benefício para as crianças órfãs da pandemia. As crianças órfãs que vivem em situação de pobreza, extrema pobreza. Justamente para tentar dar um suporte financeiro, exatamente para esses cuidados que acabam surgindo pela falta de afeto, pela falta de renda mesmo, né, dos pais, dos responsáveis, né, e esse benefício que é concedido lá, né, ele tem todos os requisitos, né, e tem que estar em acompanhamento através da assistência social. A porta de entrada do benefício é através dos CRAs e CREAS, né. Então, durante os serviços, né, não está sendo muito diferente da escola, as crianças e adolescentes estão mais agitadas, né? Afinal de contas, passaram 2 anos sem ter esse convívio social, né? E meio que talvez a questão da disciplina, a questão do controle, do cumprimento de horários nas coisas de casa, né? Não tinha hora para acordar, não tinha hora para ir para a escola, não tinha... Isso acaba que atrapalhando a dinâmica da criança, principalmente do adolescente, né? Então, eu escuto no Conselho Estadual da Criança e Adolescente relatos que há dificuldades, né? Está tendo muita discussão, muita briga de crianças e adolescentes nas escolas, nos CRAs, né? De não querer atender às demandas dos educadores, dos professores, né? Porque eles estavam sedentos, né, de convívio, de convivência, de comunidade. E veio isso agora, e a gente tem que se reinventar nesse cuidado. É acolher junto com eles, ver o que é possível fazer.
Só que queria complementar a palavra da Diana, né, que de fato alguns estados e municípios aderiram a incentivos financeiros, né, para dar mínimas condições a essas famílias, infâncias e juventudes. Mas como eu falei, as duas portarias e a recomendação do governo federal que eu citei durante a minha apresentação, ela faz parte justamente dessa orientação de que crianças e adolescentes que ficaram órfãos nesse processo pandêmico receberiam em alguns estados e municípios essa verba, mas que a lógica era procurar famílias, né, e aí outros vínculos familiares ainda dentro dessa família, assim como a família acolhedora, justamente para evitar o processo de institucionalização dessas infâncias e juventudes, né? Então, houve tanto um sistema, uma tentativa de proteção, modo não institucional, mas também diante de recursos financeiros. Eu vou falar um pouquinho aqui de Pernambuco, porque lá no SES a gente discutiu um pouco. Pernambuco tem, né, uma legislação também para concessão desse benefício, mas a gente, enquanto conselheiro, a gente fez uma pergunta ao Estado e o Estado não soube responder. Quantas crianças hoje nós temos que estão órfãs? Então, o Estado não soube responder, né? Exatamente. Então, assim, se criou essa questão todinha, né? Mas, assim, nós não sabemos quem são essas crianças que estão órfãs hoje, né, devido à pandemia. Pelo menos a minha realidade aqui. E aí eu ainda trago mais uma coisa, uma experiência durante a pandemia, mais uma causa que eu juntei e fui lá fortalecer. Né? Porque a gente fala de criança e adolescente, mas a gente não fala da criança que está dentro do ventre. A gente teve que fazer um movimento das mães que amamentam pela vacina, né? Para que a vacina fosse liberada com prioridade para as mães que estavam amamentando. No Brasil inteiro a gente fez esse movimento nos estados, para que o governo também incluísse e entendesse que era importante que as mães que estavam amamentando fizessem essa vacinação como prioridade. Por quê? Porque já há estudos, e já havia estudos, né, comprovando em outros países, que através do aleitamento materno, a vacina era passada por via vertical, né? Do leite materno para o bebê. Né? E a gente conseguiu, né? As mães que amamentam, elas foram incluídas, mas na época a gente levava dados que nem o Estado tinha, né? De mortalidade materna por falta da vacinação, contraiu o Covid e acabou tendo complicações. Mulheres grávidas, inclusive que já tinha tomado a primeira dose, não podia tomar, se tomou a AstraZeneca, foi suspensa. E a gente precisou, né, levantar dados e apresentar um dossiê de pesquisa científica para poder se conscientizar que aquela criança que está no ventre precisava também de proteção. Né? Você vê o quanto criança e adolescente e bebês, né, que também são crianças, estavam desprotegidos e continuam, né? Bom, a gente vai começando a encerrar aqui, né? Eu gostaria muito de chamar a Alda também. Primeiro, agradecer a Valda, que me perdoe, e agradecer a Dai, né, por esse momento, por esses 2 dias, né, de muito conhecimento. E estamos aqui na Resistência, né? Eu queria chamar a Alda para a Alda fazer um encerramento. E Neuza, por favor, que é a nossa representante da Compass. Gente, eu quero agradecer muitíssimo, primeiro a todas as pessoas aqui, por vocês terem participado. Eu acho que essa mostra foi um sucesso. Muito bom a gente ter retornado depois aí de 2 anos, né? Com bastante dificuldade no trabalho, principalmente vocês que estão na ponta. Eu quero, assim, agradecer também muito o CRP 02 aqui do Recife, né? A Larissa,
como membro da Compass, que assumiu essa tarefa de organizar e realizar essa mostra, que foi muito bem organizada, né? Acho que foi assim, momentos excelentes e uns debates melhores ainda. Então, quero pedir uma salva de palmas à Larissa. E eu acho assim que espero que a gente continue podendo realizar a mostra, né, nos próximos anos, né, digamos assim, daqui 2, 3 anos a gente possa se encontrar novamente em outra mostra. Agora eu vou passar a palavra para a presidente do 02, que ontem não pôde estar conosco, mas hoje ela fez todo o possível para estar aqui, né? Então, muito obrigada. E assim, eu estou agradecendo em nome do Conselho Federal de Psicologia e do Sistema Conselho de Psicologia, né? E da Compass, de todos os membros da Compass, inclusive do Walter. Também, né, o final sempre é um grande momento de agradecimento. E agradecer a Neuza, a professora Neuza, o quanto ela é incentivadora desses movimentos e o quanto ela tem, né, da história e contribuído para a gente conseguir realizar essas atividades, essas discussões. Eu espero que todas as pessoas saiam daqui extremamente provocadas a pensar no que estão fazendo, né? A mostra tem esse objetivo, né? Não é de fechar, pelo contrário, é de abrir mente, mudar de lugar, olhar diferente, ouvir diferente, abrir os nossos sentidos para as coisas que a gente faz fazerem sentido. Então eu queria agradecer a Renata e a Alci, né, a abertura do espaço para a gente, a parceria, dizer para vocês, quem estiver aqui segunda e terça-feira vai ter um evento sobre a luta antimanicomial, que a gente sabe que quanto mais a gente se organiza e a gente pensa junto e a gente atua junto, a gente vai ter mais mudança nessa sociedade, para a gente ter uma sociedade mais igualitária, mais justa, com mais respeito, com mais direitos para todas as pessoas. Eu gostaria de, a gente tem uma prática de funcionamento, né? A gente acredita muito que nada a gente faz sozinha. Então eu gostaria de chamar a Thaís, gostaria de chamar Silvani, Vitória, saia desse lado, venha para esse. Então, Magda, Henrique, Elane está aí ainda. Então, a nossa, cadê? Bruna, Valéria, Matheus, Dani, Adriana. Vocês gostaram do encontro? Gostaram da mostra? A responsabilidade é deles. Se tiverem que reclamar também. Muito obrigada. Obrigada pela resistência, obrigada pela participação, né, por esse compromisso que vocês têm, né? A gente está no sábado, mais de 7 horas da noite, então muito obrigada. Então, vou passar para a Larissa e a gente vai encerrar dizendo que a nossa luta continua e continua muito, muito forte. Espero que a gente tenha ajudado vocês a estarem ainda mais aguerridas em defesa dos direitos humanos. Estou muito feliz e grata, né? Dizer que além dessa turma aqui que nos ajudou muito, né, esse evento, além de Neuza, né, a gente tem feito um esforço coletivo e a gente tem conseguido, de fato, fazer a região. Ninguém que está lá, ou eu que estou lá, eu falo somente por Larissa ou pelo 02. Eu falo enquanto uma política pública, né, nordestina. Então, esse evento foi feito, além das mãos das meninas, a 9 mãos, eu vou falar 9 porque são ICRs, né? Todo mundo, cada um tem um pedacinho nesse evento, né? Yara, veio nos prestigiar, gratidão, muito obrigada. Rosana, muito obrigada por estar comigo, foi um prazer, assim, inesquecível lhe conhecer, a gente já teve outras oportunidades nas lives, né? Jailson, né? Nada sem você, nunca, né? Sou menina de rua, morrerei menina de rua.
Então, assim, eu estou muito, muito feliz. Menina não, já estou velha, né? Mas eu preciso. Olha, ontem, vou eu falar. Ontem todo mundo lindo, maravilhoso, sou uma mulher branca, não sei o quê, não sei o quê. Eu sou uma mulher, 48 anos, veio, entrega logo tudo. Menina, depois fiquei pensando, seu mar... 47, desculpa. Só faço 48 e 29 anos. As intérpretes de Libras que fizeram, né, estão conosco, estão lá de política pública, da SEAD, que está conosco, assistência social também. Né? Então, assim, agradecer imensamente. E eu vou ficar vindo aqui, viu? Vocês aceitam mais uma aluna? Né? Andréa, minha amiga. Nossa, esse conselho faz grandes amigos, viu, gente? A gente rala muito, mas a gente sai com muitos vínculos fortalecidos. Isso daqui vai pro resto da minha vida também. Então, tu vai, meu Deus do céu. Como é que ele também ainda quer, pessoal, ter as carteiras dela. Podia só adiantar. Pode só adiantar para o pessoal escrever o primeiro nome no papel. Pronto, pra gente fazer bem rápido ali, a gente tem alguns papéis aí. Pessoal, ó, estou só para colocar o primeiro nome de vocês no papel para poder fazer o sorteio da cartilha. Enquanto isso está sendo operacionalizado, os CRs do Nordeste vieram formalmente agradecer aqui a Larissa, ao CRP2, aos profissionais do CRP2, a Conta, mas especialmente a Larissa, porque o esforço dela foi incansável para que essa mostra se realizasse. Todo o Nordeste e o Pará, junto com vocês. Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Eu dou. Vem cá, nordestino.